Graça e paz, meu irmão, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um episódio do podcast em Nós, com um grande prazer compartilhar essa noite com vocês, nesse grande episódio aqui com a nossa equipe. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Luciana. Hoje estamos com a entrevistada a Laura, cantora Laura. Gente, aproveitei, que esse projeto é uma honra estar aqui com você. Amém. Vamos iniciar esse podcast aqui com oração, chamando Deus para o centro da nossa mesa aqui, sentar, né, conosco, né, poder conduzir. O Espírito Santo está conduzindo essa entrevista, esse bate-papo que será muito interessante aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração. Quer nos dar honra, Laura, fazendo essa oração? Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, uma oportunidade de nós estarmos com a presença, Pai. Te agradeço por esse tempo de nós cremos que daqui sairá grande testemunho. Todas as histórias, Pai, testemunhos compartilhados, nós cremos que curará a vida de alguém. Que esse vídeo chegue aonde quem tiver que chegar, que alcance quem o Senhor tiver que alcançar. Nós te convidamos para essa mesa, seja dentro desse projeto, abençoando o Senhor, projeto e que eles possam crescer na graça e conhecimento. Assim nós te pedimos, fica conosco, Pai. Seja o centro dessa conversa, Espírito Santo, se sinta à vontade no nosso meio para nos conduzir nesse bate-papo. Já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. E assim iniciaremos mais um episódio, né? É um prazer, uma honra estar aqui hoje com a cantora levita, né, Laura, ministra do Louvor de Deus aqui, da palavra, né, Laura? E é um prazer também estar compartilhando aqui a mesa com a Luciana, minha esposa, me dando essa honra também. Felicidade, é promessa se cumprindo na nossa vida Eu aqui, viu, creio. Laura? É, Vamos iniciar, né, a pergunta, né, Laura, que é se apresentada de qual ministério você congrega para o público. Eu congrego na Debrasos à beira do campo de faço parte de uma das congregações do campo, que é o Jardim P, com o pastor Eurico, que é o presidente, já tem alguns anos já que eu ministério do Madeira, mas isso. Amém, é benção. Pastor Eurico foi o nosso segundo pastor aqui no Jardim de Abril, São Ele é Paulo. uma É bênção, uma né? benção. Eu tinha meus 14 anos de idade. Hoje É. estou com 40, então o tempo se passou e aí o Eurico, quando a gente vê, ele lembra da gente ainda. Ele Ele lembra, ele lembra, ele fala, lembra. já fui pastor desses meninos aqui, ó. Ele é um E pastor ele bem não muda, conhecido. né? Não, O não tempo muda. passa, ele não muda. Tem que Eurico é passar a uma, receita pra gente. Eurico é uma É. benção. Laura, a gente vai iniciar aqui saber sobre o seu ministério de louvor, né? Entender um pouco mais sobre o seu testemunho, aonde surgiu, quando surgiu essa vontade, onde o Espírito Santo te tocou, né? Nesse chamado de louvor aí que você é uma referência no nosso campo, né? Amém. Então, se você quiser iniciar por onde a época, né? A idade que você iniciou esse chamado aí, vai ser um prazer estar ou te ouvindo. Claro. Na minha família não tem ninguém que canta. Então eu nunca tive uma referência musical dentro de casa. Então eu fui a primeira pessoa da minha família inteira, tanto por parte de mãe, por parte de pai, a cantar. Então na época eu congregava no Ministério do Belém, então eu nasci e cresci no Ministério do Belém. E eu tinha muitas amigas que já exerciam o Ministério do Louvor, desde muito criança. Então eu sempre fui muito envolvida na igreja, né? Na minha família não tem ninguém que tivesse assim um cargo eclesiástico, então eu não tive pais pastores, mãe missionária, nada do tipo, mas eu sempre fui muito envolvida dentro da igreja. E aí eu me lembro que eu sempre fui muito envolvida com as crianças. Então eu já cantava ali no departamento infantil, criança. E aí as pessoas foram vendo que eu levava um jeito. Uhum. Eu nunca fui uma criança muito tímida, eu sempre me dei muito bem com as pessoas, né? Então as tias das crianças sempre me colocavam na frente. Não, jogava o microfone ali na minha mão. E aí eu fui crescendo assim nesse meio. Quando eu tinha mais ou menos os meus 7 para 8 anos, eu comecei a desenvolver mais na igreja, porque aí o pastor da igreja já começou a me dar para cantar.
E aí começou as oportunidades avulsas ali, num culto de domingo, num culto de semana. E aí eu comecei a desenvolver ali, mas também era só dentro da minha igreja, naquele mundinho. Só que eu não tinha um sonho de tipo assim, ah, eu quero cantar, eu quero um dia ser uma cantora. Não, Eu não tinha não esse era o meu desejo sonho. no coração. Nada, nada. Pra mim eu nem cantava. Eu nem cantava, eu só sabia cantar o louvor das crianças e acabou, era aquilo. Até que o Senhor decide me chamar com 11 anos de idade. Então, tudo assim, na minha vida foi tudo muito rápido. Quando eu tinha 9 para 8, eu tive a experiência de ser batizada com o Espírito Santo. 8 anos de idade? 8 anos de idade, Meu Deus. quase 9. 8 anos de idade. E com 10 para 11, eu lembro que eu já pulei para o ministério do departamento dos adolescentes. E como eu sempre fui muito envolvida, eu falou, não, essa criança é muito para frente. A gente vai colocar ela já nos adolescentes, tá dando muito trabalho para as crianças. Vamos já subir ela para os adolescentes. Então, quando eu já tinha ali os meus 10 anos, eu já estava fazendo parte do departamento dos adolescentes, já. E eu era a única novinha ali. Era uma galera já de 15, 16, eu a única criança com 10. E aí, na época, eu me lembro que tinha saído um dos regentes dos adolescentes. E na época, para você escolher um regente, um líder, não que hoje não seja assim, né? Mas a galera orava e passavam meses orando para que Deus confirmasse aquele chamado na vida da pessoa. E aí a líder dos adolescentes falou assim: olha, gente, é o seguinte, fulano saiu da liderança e eu preciso escolher um regente, então eu vou orar. Aí eu, "Amém." Aí eu lembro que as meninas na época, eu quero ser. Eu quero que ela dê o cargo pra mim. Eu, tipo, Deus me livre. Quero nada disso, não. Não quero brincar. Meu negócio é brincar. Até que ela passou 8 meses orando. E aí teve um dia que ela chegou no ensaio, normal, sem falar nada. Falou: olha, eu passei meses orando e o Senhor me deu alguém. E eu, assim, cabeça baixa, conversando, nem aí pro que tava acontecendo, né? Laura, é você. Eu falei, o quê? Com 11 anos de idade. Ela me colocou para dirigir o departamento do adolescente. Entra aquele lá, o escolhido não tem escolha, Não né? tem Deus te escolha. chamou, é E é você sempre quem mesmo. não quer. É Sempre quem sempre não quem quer. não quer. Quem se oferece, Deus Se não of- levanta, não adianta. levanta. Quem fica se E oferecendo. o som E do eu não coração fala, aí já sabe a intenção a desse daqui, intenção. que esse daí que tá Exatamente. pedindo, qual que é o intuito do que ele tá pedindo, Exatamente. aí é Eu onde... sabia que eu não tinha intenção alguma de nada, né? E aí o Senhor me chamou com 11 anos de idade. Então foi o meu primeiro contato com a música direto. Que aí eu fui obrigada a estudar, a ir atrás, o que é dirigir um louvor, o que é passar vozes, o que é isso, o que é aquilo. Aí eu já comecei a lidar com pessoas. Hoje eu entendo. Quando eu olho para trás e eu vejo, Senhor, mas por que tão nova? Eu precisava para tudo aquilo que o Senhor Uhum. tinha para fazer no meu ministério ali na frente, né? Passar por este processo. E não tem como, gente. Você vai ser moldado na liderança, na regência. Eu costumo dizer que é a melhor escola que tem. Meu, E aí vem os desafios, né? Não os tem... desafios. Já de nova, você já foi adquirindo tanta experiência Foi. Meu Deus, é tremendo, porque 11 anos de idade você já estava regendo, né? Regendo. Regendo, Já com tava 11 anos de regendo. idade. É O negócio é loucura. loucura, É é loucura. loucura. E aí passou uns anos, eu ali no departamento dos adolescentes, eu fui para liderança. E aí passou um tempo, o pastor falou assim: olha, agora você vai para a mocidade. E aí eu tinha 15 já nessa época, regendo um grupo de jovens com 20, 22 anos. Foi uma Pessoas fase bem mais velhas. muito difícil. Era uma galera bem mais velha. Uhum. Era outros conflitos, era outros problemas, era uma outra realidade. Então, na época, eu entendo que para eles foram difícil também, porque você imagina, você olhar e ver uma criança, uma adolescente na frente de um trabalho, quando podia colocar outros adultos, né? Aí eu vou entrar na questão, vendo Davi na frente daquele exército, né? Quem é Exatamente. essa criança que O que tá tá querendo, fazendo aqui? né? Tá fazendo aqui no meio dos gigantes, Do dos grandes, dos, gigante. né? Então quase a mesma Foi uma escola. visão, uma escola, né? Para eu adquirir o respeito de todo mundo, demorou tempo, né? Até eu conseguir me estabilizar no grupo. E aí depois passou um tempo, eu fui para a liderança dos jovens também. E aí passou, eu
acabei saindo, aí eu troquei de ministério. Uhum. E aí foi quando o Senhor realmente me A levantou gente voltou pra no louvor pra fora, né? fora. Pra fora. Ô, Laura, nesse período de 8, quando você iniciou, você tinha alguma referência nessa idade aí de cantores, cantoras? Ó, na época, eu cresci ouvindo Elaine Martins, Cassiane. E aí depois a Gabriela Rocha começou a entrar muito ali mais no mundo jovem, Uhum. né? Porque a Cassiane, Elaine Martins, a galera já era mais dos nossos pais, assim, da Uhum. É. minha mãe, do meu pai. Aí A do no... minha. A nossa, né? Ah, não. E aí da nossa época mais jovem, começou a vir ali Gabriela Rocha, alguns corais, então eu me espelhava muito neles, então eu via muito. Na época da regência não tinha como, aí que eu tinha que ouvir mesmo, para poder entender quais músicas que estavam tocando, para poder passar pro grupo, né? Mas as minhas referências na época era basicamente aquele mundinho ali, Cassiane, Helene, a galera mais pentecostal, né? Esses louvores aí que a gente tá Que falando, nos marca até que hoje. marca até hoje. Você cantar Cassiane, Todo mundo cantar. sabe quem é, né? Todo mundo sabe Aline quem é, Barros, Fernanda passando, Brum também era da passando época, né? gerações, né? Passando gerações. gerações. Eu cantei muito, né? Hoje eu vou falar de novo minha idade, né? Esse ano eu faço 40. Não Então, parece, não parece. fazer 40 esse ano, se Deus permitir aí, dezembro tá chegando, né? Entrar na casa dos 40. Mas a gente cantou muito Cassiane nas igrejas. Meu Deus do É. céu. Canta até hoje, Canta até né? hoje, Que canta até igreja hoje. você chega, até uma igreja church, assim, eles cantam ainda. Canta Canta. Eu Cassiane fico também. chocada, eu fico, gente. Então, esses dias na Cibem, né? Eu tava ouvindo a rádio, tava a Shirley. A Ah, eu Shirley, a pensei Shirley nela tava, agora. tava cantando lá, dando entrevista também, né? Participando, acho que era do podcast da rádio, né? Da Aham. Feliz FM. E ali eu tava dirigindo e ouvindo a Shirley Cavalhais, eu falei, meu, e assim, volta há A uns tempos lembrança, atrás, né? né? Dá aquela Volta, né? nostalgia que eu fui lembrando do tempo de mocidade, tempo de jovem. É Tem muitas memória lembranças, muita boa, né? memória boa. Então, Laura, a gente falou já do seu início, né? Do seu Sim. início. E hoje, assim, você, como é que tá a projeção, né? Você tem sonhos, ser alcançado na área musical? Na área musical, sim. Eu costumo dizer que eu ainda tô me acostumando com esse universo. Porque, como eu falei, nunca foi algo que eu idealizei, eu aceitei o que o Senhor tinha para mim. E de tudo aquilo que o Senhor foi liberando, eu aprendi com o tempo a sonhar os sonhos do Senhor. Senhor? Porque nem Porque- sempre o sonho do Senhor vai ser o nosso sonho. Às vezes vai chocar, vai contra, às vezes, a nossa vontade do momento. E eu aprendi a dizer, Senhor, amém. A partir de hoje, o seu sonho é o meu sonho também. Né? Então, eu abro mão dos meus sonhos pessoais para viver seus sonhos para mim. Porque eu sei que são melhores, né? Então, na música hoje, o Senhor já falou muito sobre ter a própria gravação da música autoral e tal. É um projeto que está caminhando. Então, em nome de Jesus, não vai demorar para Amém. vocês verem, né? Mas é basicamente a gravação hoje Gravação. daquilo que o Senhor já Mas liberou. hoje, só para dar um spoiler, você já tem algumas músicas autorais suas? Já, Ah, que já benção aí, tem, ó. já tem. Já tem, graças a Deus. Teve uma, inclusive, que foi assim, meu maior testemunho, quando foi ano passado, porque o Senhor já estava falando muito comigo, queria me dar uma canção. Só que toda vez que eu pegava para escrever algo, não, sabe quando não flui? Aí eu falei, Senhor, tu não me chamou para esse manto de De compor, não compor. quero, não quero. Só que em criança eu acompanhava, eu escrevia, só que foi algo que eu adormeci, sabe? Eu não dei continuidade. E aí o Senhor falando muito comigo sobre, eu vou te dar vou te dar uma canção. E eu assim, amém, Senhor. Quando o Senhor quiser dar, o Senhor, então. E aí eu passei por um momento bem complicado ano passado. E aí eu estava no meu trabalho na época, e eu sentada na minha mesa, quando do nada, assim, na minha cabeça veio uma parte, um trecho de uma música. Eu falei, nossa, eu anotei rapidinho, comecei a cantar. E eu falei, meu Deus, que loucura. Sabe quando você sente que
aquela música vai na alma, me tocou de um jeito diferente naquele dia. Aí eu cheguei em casa, não comentei com ninguém, fui orar de madrugada e terminei de compor ela. Fiquei lá sentada na sala e terminei de compor essa música. Aí quando foi no outro dia, eu falei assim, cara, coisa da minha cabeça, né? Vou deixar essa música quieta aqui no cantinho dela e tal, coisa da minha cabeça. E no outro dia foi um culto de ensino. E aí eu fui pro culto de ensino e eu pedindo pro Senhor confirmar. Senhor, foi tu que me deu, porque eu senti algo tão diferente, né, naquela tarde. E aí o pastor Eurico estava pregando. Quem conhece o pastor Eurico sabe que é muito difícil o Senhor usar ele em revelação para falar com alguém e tal. Então, quando o verdade. Senhor o toma nessa área, você pode ter certeza que é Deus falando. Tem muito temor com isso, sobre o que ele libera sobre a vida das pessoas. E eu estava nesse culto de ensino. Eu já estava falando sobre essa canção comigo. E aí ele pregando, ele parou a mensagem dele. Deus o tomou para falar e falou assim: Laura, o Senhor te deu uma canção. Ele falou assim: vai para cima, porque o Senhor vai fazer algo no teu ministério através dessa canção. E aí eu tomei posse, né? E aí desde então, a gente tá finalizando, correndo atrás já para poder gravar. Então hoje o meu maior sonho ministerial acredito que seja isso, porque eu sei que através disso o Senhor tem Tem grandes coisas para né? fazer. Tem grandes coisas, verdade. Essa canção, assim, o Espírito Santo já te tocou, já te mostrou, te compôs essa música, né? Provavelmente te pega ali, escreve muitas coisas. Eu tô lendo a palavra também, peço para Deus falar comigo a importância, né? O pastor Paulo nosso pastor, né? Ele nos ensina, falou, Deus te deu algo, escreve, porque a nossa vida é muito corrida E a e gente acaba a gente esquece. esquecendo. E às vezes a questão da distração é uma tática do inimigo É também. tática do Ele inimigo. age muito na distração. Então, se a gente não tomar cuidado, não orar para o Senhor blindar nossa Na nossa mente, nosso mente. coração, ele rouba. É Por isso verdade. que tem promessas, muitas das vezes que o Senhor libera, passa o tempo, a gente esqueceu tudo que a gente ouviu. E aí o Espírito Santo traz à memória aquilo que foi liberado. Então, a distração é uma ferramenta que o inimigo tem usado, né? E hoje eu vou ler, eu tô lendo a Bíblia, tô com um caderno do lado, anotando. Sim. Porque aquilo que Deus tá falando comigo ali Eu sou através da assim, minha memória é palavra, péssima. eu falei, tenho que anotar aqui, porque eu sei que daqui a pouco eu vou sair para trabalhar Vai e vou esquecer. esquecer outra, vai entrar um problema no dia a dia, né? Aquela correria eu vou esquecer. Então, ali eu pedi para Deus falar comigo através da palavra, Deus falou, saí ali tomado pelo Espírito Santo e depois acontece, deu um BO aqui na empresa, você tem que Tem que fazer. aí some aquela palavra. Aí o Espírito Santo te traz isso aí. Eu vou chegar à noite, aí eu lembrei, falei, não, vou ler, vou sentar de novo. Vou ler, meditar naquela palavra, para que a confirmação de Deus na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento nesse sensível, né, à voz do Espírito Santo, quando ele te passou esse louvor aí, você foi lá, escreveu, compôs, Já deixa né, para guardado. deixar guardado, que vai ser um trabalho aí abençoado, já crendo na promessa de Deus na tua vida aí, Laura. Né? Que benção. E a Luciana tem alguma pergunta, Lu, dos nossos seguidores? Tem bastante. Se o céu tivesse trilha sonora, qual o louvor você imaginava tocando? Eu acho que o santo. Poderoso. Que é o que fala que o céu vai ter, né? Um dos meus louvores preferidos é quando se fala de Jesus. Sei que tem louvores que foram inspirados pelo Senhor para falar sobre os nossos momentos, as nossas guerras, que para mim foi inspirado por Deus também. E tem uma polêmica, né? Tem uma polêmica sobre isso. Louvor, tem louvores e adorações, né? Tem louvor que adora, tem louvor que é pra você. Eu não concordo. Eu acredito que, assim, que nem você falou, momentos, né? A gente tem momentos que a gente que precisa ouvir aquele nosso louvor de, vamos dizer assim, o nosso ego, né? Sim. Deus vai tratar aquele louvor que é do ego do homem naquele momento, não é? Vai te tratar, né? Então tem essas polêmicas aí. Até algum tempo atrás, eu confesso, era bem quadrado nessa para porque, entender. Assim,
louvor é uma ferramenta de cura, né? Então, muitas das vezes você vai escrever aquilo que foi uma cura para você. E a sua ferida cicatrizada em Deus serve de remédio para feridas mesmo. abertas de outras De outras pessoas. pessoas. E muitas das vezes o louvor é uma ferramenta da pessoa colocar para fora o que o Senhor fez na vida dela. Então, por isso que eu acredito que por mais que não esteja falando, como eu posso explicar, de uma forma Deus, o santo, 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 santo. santo, ainda é uma forma do Senhor ser glorificado na vida das outras pessoas por aquela letra que foi escrita, né? Por exemplo, aí tem uma canção que é O És o Meu Alívio. Alívio. Nananana. Então, isso é uma forma de você dizer para o Senhor que a soberania dele, que a glória é dele, que ele é o seu alívio, né? Eu acredito que há momentos e momentos, a gente tem que saber que momentos tá, que momentos não, que tudo tem um momento. A gente, falando, se você falou que o louvor é cura, né? A gente vai lembrar de Davi, né? Para Saul, né? Sim, O espírito maligno que estava em Saul ali, é só Davi com tocando a aquela harpa, harpa né? ali, para então assim, Deus fala através do louvor, Deus Fala. cura através do louvor, Deus expulsa, né, o mal através do louvor. Então assim, o ministério louvor, né, para alguns, como eu falei, eu já fui muito quadrado nessa parte, né? Eu Aham. falei, não aceitava. Eu falei, meu, é muito louvor na igreja, muito louvor, muito louvor, muito louvor. E cadê a palavra assim? Mas você vai se atualizando, vai Sim, entendendo o momento, vai entendendo a geração que a gente está hoje, sim. né? Através de uma geração que Deus está falando muito através dos louvores, né? Vou até contar um testemunho rápido meu Claro, aqui, pode. através de um louvor. É, cresci, né, no evangelho, Sim, é, me afastei, voltei, sabe? Vivi aqueles altos e baixos, né? sim. E Deus sempre guardando. E teve um momento que eu estava na igreja e desanimado. Eu falei, eu vou. Sabe a nossa vida espiritual parece que é uma montanha russa. Tem dia que Tem você tá lá dias. embaixo, Tem tem dia dia que que você você tá lá em tá. cima. Sim. E eu falei, eu acho que eu vou dar outra voltinha lá no mundo lá, né? Aí você tem aqueles contatos dos amigos que eu falei, lembrei de um, falei, vou ligar pra ele. Vou só ir conversar com ele só, né? Aham. Mas o inimigo já fazendo já todos Preparando, né? o seu plano, né? E eu falei, vou lá conversar só com ele. Peguei o carro, fui lá conversar com ele. Aí ele falou, vamos ali, eu montei um bar. Falei, poxa, vamos lá, né? Vou sentar lá, tomar um refrigerante, o bar dele, de um amigo, né? Falei, vou sentar lá. Eu crente, né? Tomar um refrigerante, conversar. E ali veio um louvor. No coração que não parava. Ardia, né? Ardia aquele louvor lá. Quem já pisou nos Sim. Santos dos Santos? Já sabe, conhece esse louvor, né? Conheço. Em Em outro outro lugar. lugar. Esse louvor não saía da minha mente. Meu Não Deus. saía da minha mente. Eu falei, meu Deus, eu não sei cantar, eu não sei. E por que esse louvor tá sabe? E aquele negócio começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar. Eu falei, meu, eu não consigo ficar aqui mais. Tenho que ir embora. Então, assim, através de um louvor, Eu sei Deus me resgatou, né? Não deixou nem que que você aquele fosse, fosse, né? né? Mas assim, aí fiquei ali e falei, ó, tu tem que ir embora, já vai embora. Não tinha, a mente ficava só naquele louvor, Naquele louvor. naquele louvor. Então, Deus Bênção. através do louvor, o ministério do louvor é muito forte, né? Hoje os jovens hoje em dia, nessa geração, depende muito do louvor, né? Sim. Depende muito do É. louvor, porque não é toda hora que uma pregação vai falar com um jovem que ele não vai entender. E através do louvor Fala. consegue alcançar, Acabar entendendo melhor, entendendo né? melhor. Eu costumo falar que o louvor, ele te prepara para a guerra, né? Porque, igual você falou, às vezes não significa que a palavra não vai quebrantar. A palavra é que quebranta, a palavra é que transforma. É a palavra A que muda o palavra que homem. muda o homem. Só que o louvor prepara esse caminho. Uhum. Então, ele é necessário. É, Não é à toa que quando Josafá, o rei Josafá, ele enviava os levitas e os músicos na na frente da frente. guerra. E o povo vencia a guerra porque o louvor e os levitas foram na frente,
né? Quando Paulo e Silas estão na Na prisão, prisão. as cadeias quebram e Deus envia o terremoto porque eles louvaram na prisão. Então, o louvor te prepara para a guerra. Ele te prepara para lutar, Pra né? lutar. Então, ele é o preparo que o Verdade. Senhor utiliza. Então, a nossa geração é uma geração que muitas das vezes tem uma preguiça ali de ler a Bíblia. Uhum. E aí, o Senhor também, ele vem, às vezes, vai usar as ferramentas que ele tem. E o louvor é isso, né? Então, Estratégia, né? porque às Louvor. vezes, igual você falou, foi uma palavra de alguém? Não, foi um louvor Um que o louvor. Senhor gerou no seu Gerou. coração e naquele momento te fez voltar. Para mim, eu tô de pé hoje, claro, pela palavra, debaixo de muita oração. Se não fosse a oração, eu não estaria aqui hoje. Mas o louvor também tem uma grande parte nisso. Esteve de pé e me preparou para as minhas guerras, sabe? Então, eu costumo dizer que toda vez que eu tenho uma guerra para lutar, o louvor, ele me prepara para isso. Então, anda junto, né? Anda junto. Eles andam juntos. Hoje, onde você escuta um louvor, né? Tem muito nas redes sociais aí. O pessoal louvando na rua. Pessoas que nem conhecem a palavra, para ouvir um louvor, você vê se quebrantando ali as lágrimas correndo no rosto, porque É o louvor, o caminho, né? caminho já Toca, ali né? vai tocando ali, tá abrindo a curiosidade, saber de quem é esse Deus que eles estão louvando aí, né? Então, é que nem você falou, abre o caminho para a Abre. palavra, E Deus né? habita no meio dos E louvores. habita nos meus Deus louvores. habita. Em É Salmos verdade. 22 fala, o Senhor habita no meio dos. Mesmo, Então, quando nós estamos louvando, o Senhor está ali. é isso. Então, em Salmo hoje é referência É em questão louvor, do né? louvor, né? Salmos deve ir compondo o tempo Compondo com. inteiro. Sim, Então como é que Davi é pirado, né, meu? Virado, compondo o tempo O inteiro. tempo inteiro só. aproveitando aqui, tem uma pergunta, né, que já teve a resposta, mas a pergunta é como o louvor nos ajuda a vencer batalhas espirituais? É aquilo que eu acabei de falar. O louvor, ele nos prepara para a guerra. O louvor, ele é uma ferramenta terrível e necessário em meio a uma batalha. Porque a Bíblia fala que o louvor tem que ser sacrifícios ao Senhor. Entre sacrifícios de louvores a mim. Sacrifícios, antigamente, era a sua entrega. Você precisava sacrificar algo como um símbolo de gratidão. Uhum. Né? Então, toda vez que a gente sacrifica, a gente está falando para o Senhor, estou grato por isso. Quando você louva em meio a uma batalha, é você falando, Senhor, eu sou grato por isso. Ainda que eu ainda não alcancei a minha vitória, eu sou grato por isso. Então, quando a gente louva passando por um cenário difícil, é a gente dizendo, sou grato por isso. Porque a gente precisa ser grato. Pelos nãos, pelos sims, pelos momentos difíceis, pelos momentos bons. Então, o louvor na minha vida, eu falo que ele foi um momento que me preparou para toda essa guerra. Por quê? Quando eu comecei a cantar, nesse período, logo que o Senhor me chamou, o meu pai ele se tornou alcoólatra. E meu pai era alguém que pregava na igreja. Então, eu cresci vendo meu pai me levar para cima e para baixo nas igrejas. E quando o Senhor me chamou para cantar, eu estava cantando num cenário de guerra dentro da minha casa. Porque quem já conviveu com o seja no álcool, seja nas drogas, sabe o quanto que é difícil. E naquele momento, o que eu tinha para guerrear? O louvor. O louvor, porque às vezes um adolescente vai ler uma palavra, ele não vai entender 100%. Né? Às vezes ele só vai ler e fala assim, mas o que isso aqui quer dizer? O que isso aqui está falando? Principalmente antigamente, que não tinha as Bíblias traduzidas como A tem linguagem hoje. de hoje, né? Hoje tem a linguagem de tudo que a gente Não para tinha o você Google, entender. não tinha a IA, né? Não tinha nada. Então, às vezes você lia e era difícil de entender. E o louvor te acessava um pouco mais. Então, como que eu venci as minhas batalhas? Louvando, colocava um lá, ia para a igreja, louvava com os jovens da igreja, ia para visitar outras igrejas, louvava com o pessoal de outras igrejas. Então, o louvor ele é essencial, porque é uma adoração. E o Senhor busca quem o adore, né? O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, né? Então, quando você louva o Senhor, independente da realidade, você mostra para Ele que você o adora não por aquilo que Ele faz,
Não porque tá somente tudo bem ou somente tudo mal, mas você o adora por aquilo quem ele é. Necessário. Dependente da circunstância, né? Você tá adorando. Exatamente. Hoje, o louvor, em cima dessa pergunta aí, prepara, né? Foi qual que é a pergunta? A pergunta foi: como o louvor ajuda a vencer batalhas espirituais? Hoje a gente tem exemplos de muitos, né? Hoje a gente está sendo bombardeado pelas músicas hoje mudando. Você passa na rua, aquilo parece que cola igual chiclete É. na sua mente E é só um ali. trechinho, E né? você fica com aquele refrão da música. Você vai trabalhar. Eu sou muito assim. Não, Eu, acontece comigo tá ali, eu também. Às vezes tô. tá na rede social, uma música do Uma momento, música gruda, né? É gruda. uma Então, guerra, assim, gente. você vê que a música ela é muito forte, independente dela que assim ela ser, no meu ponto de vista, ela é questão ela ser do mundo, o inimigo trabalha muito na área musical para começar a falar, começar a entrar dentro dos lares, né, e profetizando coisas ruins, né, Sem sem perceber. perceber. Aí você tá falando lá sobre separação. Vamos citar hoje aqui o ritmo sertanejo, né? Eles falam muito desses negócios, traições, Sim, sim. separação, Não, e o e sertanejo bebida. é algo, gente, é algo tão maligno. Por isso que todo jovem que eu converso, toda pessoa que conversa, chega em mim e fala assim, Laura, o que você acha sobre o secular? Cara, eu não consumo. Eu não consumo nenhum tipo de música secular. Eu não gosto. Por quê? Satanás, ele atuava no coral no céu. Então, obviamente, ele vai usar a Tem a ferramenta que ele estratégia tinha dele. para tratar aqui na Terra É. também. Então, a igreja acaba esquecendo disso, né? Então, por exemplo, o ritmo sertanejo. Eu, quando eu era mais jovem, tive minhas fases difíceis também. Tive minhas fases que eu já queria, não quero ir para a igreja. E principalmente época de escola, É ali, com as isso. amizades. Então, eu já tive o meu período também. Nunca me afastei da igreja, mas já tive o meu momento de rebeldia, né? Que você vai na igreja amarrada, forçada, né? É de bico, E, né? é, o ritmo sertanejo em si era o ritmo que eu gostava. E olha que louco, é algo tão maligno que você começa a sofrer sem estar Quem sofrendo. tá sofrendo. Aí você ouve e você dá, tô sofrendo. E aí você fala, gente, nem Sofrendo com namorava, o nem quê? tava sofrendo. Não tinha nenhum porquê sofrer. Quando você via, você já tava chorando já. É bem isso mesmo. Porque é algo que é um sentimento. A música mexe com Mexe. a música vai na alma. E mexe de um jeito que quando você tá vendo, você tá sofrendo por aquilo que você viu. Tá E às vezes, envolvido. igual você falou de traição e tal, tem música que compara a sua mulher com Tem um outras. É quando comparativo. você. É uma semente que se planta. Ai, será que a minha mulher é suficiente mesmo? Ai, será É que bem não assim. tem outras melhores mesmo? Quando você foi ver, você já tá pensando em coisas que você não deveria. Então, eu sempre costumo falar, gente, cuidado com aquilo que vocês ouvem. Porque não, de uma fonte não jorra duas Duas águas. águas. Não jorra. É que nem assim, e ele é tão, a música é tão circular, tem até a estratégia dele, tipo, eu vou num sertanejo para aqueles que é mais, vamos dizer, uma idade mais avançada, Sim. vamos agora com o funk para os Que é mais jovens, galera mais mais atual. juvenil, Atrair todos, atual, né? então assim, tem a sua estratégia, então assim, a gente evangélico também tem que estar com essas armas, né, preparadas, que é o Sim, louvor, né, para poder estar alcançando também, entrando nas casas, né, entrando nos lares aí, alcançando vidas através do louvor. exatamente. Hoje eu tenho eu sinto uma carência no nosso meio, né, de questão de ter alguns eventos de louvores, né, São poucos, né? em públicos, né. Hoje a gente tem Que é o evangelismo, é o né? evangelismo, né? Então, assim, você acaba atraindo. Você vê montar aquele grupo de jovens, hoje tem eu vejo muito nas redes sociais e agora que eles estão fazendo na Paulista, Sim, né? Então, assim, aqui, nossa, aquele é muito bonito ali, aqueles jovens cantando. Ali provavelmente chama muita atenção daqueles jovens que se afastou primeiro, a gente evangeliza o de casa, aqueles que já saíram, né? Fala, sim, meu, ó, que saudade. Ele já dá ele vê aqueles jovens cantando, vai trazer a saudade no coração dele, sim. aqueles que já era de casa, se afastou naquele momento de rebeldia e volta para a igreja através desses movimentos Exatamente. aí de louvores, né? Então é muito importante a gente também. Eu faço parte de um projeto que é a Urgei, né? Ele é mais ali do campo do se eu não me engano. Ah, já vi. É Belém? É. Eu acho que é Belém. Mas aí eu acabo fazendo parte até hoje.
E aí sempre eles estão ali no centro de Osasco, a gente tá no caminhão, toda vez é um lugar diferente. Aí eu sempre tô lá. E, gente, é Diferente, muito diferente. diferente, né? Você cantar para um público cristão e você cantar para um público que não conhecem a Jesus ou que está afastado. É uma outra guerra, é um outro cenário, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Você vê pessoas ali chorando, de família, crianças prestando atenção naquilo que está acontecendo, né? E é isso, o Senhor deu a ordem, e isso por todo mundo. Então, a gente não pode ficar englobado só dentro da Dentro da igreja, igreja, né? cantando só para crente que já sabe o Isso. caminho, já sabe a verdade. E para outros horizontes, Estourar para a quem não bolha conhece. e buscar lá fora mesmo, né? Exatamente. O louvor hoje, quem a gente falou no início, é a desbravando, né? Vai de encontro, preparando para poder a palavra vir chegar e transformar a vida, né? Sim. Então, fazer uma pergunta aqui, pessoal. Já teve algum momento, teve alguma experiência de um louvor que marcou sua vida, um momento da sua vida? Pessoal comigo ou Com você, itinerância? assim, tem um louvor que Identificou? se identificou naquele momento de vitória ou de briga espiritual que você estava passando no momento. Tem louvores, eu falo que eu tenho um louvor para cada fase da minha vida. Então, eu já passei por muitas fases. Para cada fase foi diferente. Sempre tem. Eu tenho vários louvores que me acompanharam Uhum. por diversas fases, mas eu vou falar um mais recente. Que foi a canção que eu escrevi. Por incrível que pareça. É uma canção que fala sobre perder. Perder. Tipo, eu me encontrei num cenário onde eu tive que perder tudo. Perder o trabalho, perder relacionamento, perder amizade. Quando eu fui ver, eu tava vivendo a letra que gerou. Então foi um louvor que me marcou. Marcou porque eu falei assim, cara, eu tô vendo aqui, o Senhor me deu. Isso é muito louco, porque quando você tá passando por um difícil, você vai ouvir aquilo que a sua alma pede. Então, por exemplo, eu tô passando por um momento complicado. Aí você vai cantar, não chore. Uhum. Você canta aquilo que o seu espírito tá pedindo. Mas e quando você canta aquilo que Jesus manda você cantar? Aí vai, né? Mas para cada fase eu tenho um louvor específico, assim. Porque todo louvor que eu canto, dentro da minha igreja e fora da minha igreja, eu já vivi Já aquilo. viveu. Pode ter certeza. É você cantar de provisão e tá precisando de provisão. É você cantar de cura e você tá precisando de uma cura. Ou você ter precisado de uma cura. É muito louco. Então, assim, eu sei que tem muita gente que já entra no automático, né? Uhum. Que já não ora mais, não pede mais e tal. Mas eu ainda tenho isso com o Senhor, graças a Deus. Então, É vivido, que eu tô vivendo. Agora, experimentando já pelo na Espírito itinerância, Santo. eu já tive experiências bem reais, assim. Eu amo. Benção. Vou até fazer. Ô, Luciano, já tem algum louvor que marcou a sua vida? Ah, tem Assim, bastante. em algum momento? Ah, agora você me pegou de surpresa, mas tem bastante, sim, né? Porque a gente ouve o louvor, que às vezes, igual falou, né? Que a gente quer ouvir, né? Aquele que a gente quer ouvir e aquele que a gente acaba se encontrando, assim, né? É, eu tenho bastante louvor também na minha vida Que vai que vai marcando, marcando, vai né? Vai. Eu passando, tenho vai sendo vários. fases, né? Fases da nossa vida vai passando ali. Aquela idade que eu tinha, tava Era aquele tal tal louvor, aí louvor, agora sabe? E é muito louco Lembrando aqui essa... de um louvor que eu vivi uma fase, né? Que desanimei na igreja também. E eu via muito aquele louvor, né? Que quando faltava pouco pra você desistir, né? Eu Qual não foi? sei cantar. Nossa, dá uma Não palhinha aí sei. pra nós, hein? Quando faltava pouco, tipo assim, o louvor fala assim, falta pouco pra eu desistir. E Jesus nos anima de novo. Eu não vou lembrar o louvor agora, porque me deu um Sim. branco, mas é... Ai, não vou Não vai lembrar. Não lembrar, vai não? lembrar. É, É através, falando que é através do louvor, você vivendo aquilo que a gente está ouvindo,
Essa semana, essa semana mesmo, eu tava lendo umas passagens bíblicas e chegou no final da semana, eu me deparei e falei, eu vivi tudo que eu tava lendo. Meu Deus. É Tudo que eu assim tava mesmo. lendo. Eu falei, sabe? Mas assim, tava vivendo, tava lendo e não tava compreendendo. Quando chegou no final da semana, Você entendeu? eu entendi. Perca, decepções Sim. e, sabe, na hora que chegou ali, o Deus concluiu e falou, e mostrou, falou Ah, mas tudo. esse você E falou. aonde que foi? O conforto, né? Aquela leitura foi me confortando para quando ter chegado no final da semana, eu falei, meu Deus, tudo Deus é uma coisa, tremendo. uma em cima da outra, assim, né, senhor? E ali foi quando chegou no final da semana, meu coração, sabe, a reação que eu poderia ter tomado se eu não tivesse ido para a palavra, Sim, lendo, né, estando meditando, acho que a reação seria outra, sim. sabe? Mas ali, quando chegou no final, o Deus já estava me preparou, me confortou e falou, a reação se acalma, né? Então, assim, a palavra e os louvor não Conforta. conforta, louvor. Até Busquei o mesmo, tipo, louvor hoje quando eu aqui. vou atender a agenda, assim, eu tomo muito cuidado também com isso, porque às vezes a gente quer cantar aquilo que tá no nosso coração, né? No nosso momento. E aí no dia assim, ah, mas pra hoje, qual? Qual? Porque não é o que eu tô sentindo, não tem a ver comigo. O ministério não é sobre a Laura, não é sobre vocês, é sobre o Senhor. E é aquilo que ele quer falar, a gente é apenas um instrumento. Então até isso a gente tem que ter ali a sensibilidade de entender que, independente daquilo que você quer cantar, qual é a mensagem que o Senhor quer passar para a igreja. Algo que eu sempre tenho que estar em Em oração também, oração. para entender. Para Deus estar ali, né? O Espírito Santo vai te conduzindo, né? Vai. Minhas ovelhas estão precisando disso, tá, né? Louva esse, né? Acredito. É assim que você. É, Né? é. Então, Ó, no começo, eu acho que todo mundo passa por essa guerra, porque quando você. No começo ali da itinerância, quando você começa a ir para fora, né? Você começa a amadurecer, espiritualmente falando. No começo, você vai querer cantar aquilo que a pessoa gosta de ouvir. E se você não tomar cuidado, isso é difícil. E aí você automaticamente entra no automático. E teve uma experiência que eu tive que me marcou muito. Porque no começo eu era muito imatura nessa parte, era um universo muito novo para mim. Então, na minha cabeça, o Senhor só ia me usar se a igreja pulasse, se a igreja ficasse de uhum, pé, se acontecesse isso, aquilo no meu olhar carnal. Se não acontecesse nada daquilo, Deus não me usou. Deus... E aí eu e voltava para casa numa frustrada. revolta, de tipo assim, tu não me usou, o Senhor não foi comigo. Ai, várias vezes, né? E aí na minha cabeça era tipo assim, penso, o Senhor se enganou. Porque se com outra pessoa acontece isso e comigo Uhum, não acontece, então o Senhor não me usou. Aí, teve um dia que aí foi na onde eu amadureci, eu entendi que realmente o ministério não é meu. Eu fui cantar numa igreja, eu tinha sido chamada para cantar num congresso de jovens de um ministério. E, meu, parece que todo mundo de Osasco foi parar nesse culto. Eu nunca vi tanta gente igual eu vi nesse dia. E gente que eu até conhecia e tal. Falei, meu Deus, Senhor, como que eu vou cantar aqui? E começou a me dar um desespero, assim. Mas aí, o ambiente estava muito propício. É muito jovem, muito jovem. Então, a galera que estava vindo antes estava cantando músicas atuais, música uhum. do momento. Então, a galera estava vindo muito. Era, então, todo mundo já ficava de pé logo, já já marchava logo, então o ambiente estava muito preparado. Aí eu falei assim: "Ah, senhor, obrigada pelo hoje vai acontecer Boa. alguma coisa, senão o problema é eu mesmo". Aí eu estava nessa expectativa. E aí eu estava com o louvor preparado, eu falei: "Cara, quando eu cantar esse louvor, tudo isso aqui vai virar e não sei o que, Deus vai fazer e tal". E a minha expectativa estava naquele louvor. Até que 10 minutos antes o senhor falou assim: "Canta Me Ama". Eu o quê? Eu não vou cantar Me Ama. Nesse culto aqui, senhor, se eu cantar Me Ama, vai cair um balde de água fria nesse culto. E aí o senhor canta Me Ama, e aquilo falando comigo, e eu relutando, não, Me Ama, eu nem sei qual é o tom que eu canto esse hino. E era músicos de fora, era uma galera de fora que eu não conhecia. E eu falei, senhor, eu não vou trocar. E aí, na ida, falou comigo,
Aí eu quebrei ali, né? Aí eu falei no ouvido de um dos músicos, assim, olha, eu vou cantar um Me Ama. Ele, mas você não vai cantar tal louvor? Eu falei, não, o senhor mandou trocar. Aí ele, mas contou, eu não sei também. Aí eu falei, me dá um lá, me dá um sol pra ver qual que é o meu, né? E aí cantei o Me Ama. E aí eu comecei a cantar. E aí, sabe quando você vê que as pessoas estão, tipo assim, pra você, pô, você poderia ter virado isso daqui e você não virou. E aí eu cantei. Foi uma bênção. Deus trabalhou, vi Pra algumas pessoas alguém chorando ali. ali, Só que ainda assim eu voltei pra casa sem entender. Eu falei, Senhor, neste culto, tipo, tinha tudo pro Senhor fazer algo aqui. E, cara, por que que o Senhor mandou eu trocar? E eu não entendi nada, até que no outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina. E ela falou assim: Olha, eu não te conheço, mas naquela semana eu fiz suicídio. E eu perguntei pro Senhor se ele ainda me amava. E eu falei que era o meu último. E eu falei que se o Senhor não respondesse se ele ainda me amava naquele culto, eu nunca mais pisaria na igreja. E aí eu falei assim, cara, eu entendi então, porque o Senhor me Por mandou que que cantar o Me tinha que Ama. ser? E aí naquela mesma semana eu tinha ido cantar em outro lugar. E aí o Senhor usou um profeta para falar comigo e falou assim, Laura, o ministério não é teu. Então vai ter momentos que eu vou te levar para falar com uma pessoa. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais fui presa em repertório. Nunca mais. Então, toda vez que eu, antes de sair de casa, a minha oração não é para que Deus me use. Porque eu sei que aquilo que ele entregou sobre minha vida, ele não vai pegar de volta. Então, eu já tenho a unção que ele me deu. Eu já tenho o dom, eu já tenho o chamado. Então, minha oração é para que ele me conecte ao culto. Para que eu esteja conectado com aquilo que ele quer falar. Senhor, tu já deu uma palavra para o pregador? Então me conecta a essa palavra. O Senhor já deu uma palavra para alguém? Me conecta, confirme aquilo que o Senhor quer falar através de mim. Porque eu não estou indo para apenas cantar, para me aparecer, para ser uma apresentação. Estou indo com um propósito. Então, minha oração toda vez antes de sair de casa é para que Deus me conecte àquele ambiente. E aí amém. isso faz toda Toda a a diferença. diferença. Faz toda a diferença. Hoje eu vivo, assim, experiências extraordinárias, porque a minha oração mudou. Então eu não dependo da sua reação. Tem igreja que eu vou que às vezes não tem reação nenhuma, mas eu sei que no mundo espiritual aconteceu Espiritualmente. algo. E Uhum. aí eu volto para casa com o sentimento de tipo assim, tô satisfeita, eu fiz aquilo que Satisfeita. o Senhor pediu. Então, hoje eu tenho essa maturidade. Às vezes eu tô saindo de casa, os meninos vão comigo, né? A banda, eles perguntam, Laura, e aí, qual é o louvor de hoje? Eu falo, gente, não sei. Ainda não sei. Lá a gente descobre. Hoje você Acaba que eu não. Eles ficam revoltados comigo. é, Porque às vezes a gente ensaia, chega lá, é outra coisa. E às vezes, tipo assim, Deus conecta tanto que tudo que eu pensei, eles cantam. Aí eu fico revoltada. Fico, não, Senhor, mas também não era pra tanto. hoje você fica mais sensível e deixa Deus conduzir, né? O Espírito vai te É. conduzir. Fica até mais fácil. Você falar em frustração, eu tive uma oportunidade uma vez, num círculo de oração. A irmã falou, Gabriel, acho que umas 2 semanas, né? Gabriel, você vai trazer a palavra. Ah, não vou nada, não prego, eu não sei. Aí eu falei, não, dá 15 minutos só, 15 minutinhos eu Já vou, entrega tudo. e tal, 15 minutos. Meu, e ali fui, trouxe uma palavra, a igreja não teve aquele movimento, não teve movimento, na verdade, Era círculo de oração, não tinha era ninguém, né? pouquinha pessoa e, Sim. Tava Pedro, Tiago e João rapaz, só. pensa em uma pessoa frustrada que voltou pra casa, meu. É assim Voltou. E mesmo. é as mesmas, sabe, Deus não, acho que não, Deus não é pra mim não essas coisas não, meu negócio é ficar sentadinho É ali. assim mesmo. Eu não sou pregador, mas assim, naquele dia, aquela experiência me trouxe uma frustração muito grande de até, meu, não quero mais nem ter Pegar oportunidade de microfone. pegar microfone, eu quero ficar sentadinho só, né, pra só ouvir mesmo, que Deus no tá trabalhando, graças a Deus, né? chamado não é pra mim não, eu admiro muito os pregadores É a e comparação, né? aí você acaba A se comparação é comparar, terrível, gente. comparar. E esse negócio de comparação é onde que nos frustra, né? Irmão, hoje eu entendo. Você trouxe uma palavra, não para mim, mas assim, eu tinha essa comparação de alguns pregadores, né? Tá pregando, uns louvores, cantores. Ah, Deus, aquele movimento você já colocava como termômetro espiritual, Sim. né? Tipo, ó, Deus, o culto foi bênção, não, mas hoje eu entendo que o louvor e a pregação não é para te emocionar, ela é para te confrontar.
A palavra e o louvor é isso. Ela te traz aquele no momento certo, te confronta, te ensina, sabe, te corrige, te exorta. Essa é a missão da palavra, não é para você ficar emocionado dentro da igreja, né? Então, É que hoje, é que é muito complicado, porque a maioria dos cultos hoje em dia se tornou tão elaborado, no sentido às vezes elaborado. ruim, porque tem que ter isso, senão não vai o culto. Uhum. Porque eu já vi relatos de, por exemplo, pregadores que falam assim, se tal pessoa não tocar o fundo, tal minha pregação não vai. Eu fico, gente, mas então não vai. Já ouvi isso também. E isso é terrível. Eu já vi isso, já pessoas que foram na minha igreja e falaram assim, não, se não tiver pregação, se não tiver o fundo tal, eu não prego. Ou já vi também relatos de pessoas que já aconteceu, de tipo assim, minha pregação não fluiu porque o tecladista era morto. Meu Deus. Eu fico assim, então assim, é complicado. Porque às vezes a pessoa quer usar do instrumento pra te emocionar, te deixar mais frágil, te deixar fragilizado, pra ele poder vir em cima. Quando na verdade não, é a palavra que transforma a percepção. E quem tem palavra não precisa disso. Não. Porque o louvor, o louvor e o instrumento. Claro, você tá descartando? Jamais. Eu faço parte desse ministério. Essencial. Ele é um complemento. Porque quem canta e quem toca tem que entender que quem faz é a palavra. A palavra é o princípio. Como você falou que você ficava revoltado, que você ia num culto e era só louvor, eu concordo. O louvor, ele é uma parte do culto, ele não pode tomar o maior tempo da palavra. A palavra tem que ser a maior parte do culto. Porque é a palavra que transforma. É o ouvir da palavra. É o louvor do louvor? Não, é o ouvir da palavra. A palavra. O louvor, ele prepara o caminho para a palavra. Mas quem transforma é a palavra. Então, quando a gente vê essa galera falando assim, não fluiu porque o tecladista não tinha o idioma. Não tinha pegada. Não tinha senha. Não tinha senha. Gente, isso é terrível. Você fala assim, cara, quem não tem é você que precisa orar. Porque, por exemplo, eu fui cantar ontem, acho que na igreja, assim, vocês, né? Isso é. E aí o Samuel, um querido. Samuel, um abraço pra você. Um amor, ele e a esposa dele são uns queridos. E aí ele ficou chocado porque eu fui pra cantar no playback. Eu falei assim, Samuel, tá doido? Como assim? Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus não tá limitado numa banda. Não precisa disso. Tanto é que o departamento de jovens cantaram louvor. Lindo, lindo, falando sobre o oleiro. Nunca tinha ouvido aquele louvor e eu fiquei toda arrepiada. Então, assim, o Senhor não tá limitado nessas questões que pra gente a gente transforma em algo tão assim, né? Deus não está limitado. Deus não pega playback sem playback. Meus melhores cultos da minha vida foram no ciclo de oração com a irmãzinha, não sabendo nem o tom que tava cantando. É os melhores cultos pra mim. Laura, a gente entrando nesse sendo limitado, né? Mas também, assim, não é fazer de qualquer jeito também, né? Não, exatamente. Então, assim, Deus tá olhando o coração quebrantado. É que o problema é a intenção. A intenção do... A intenção. Então, achar que vai fazer de qualquer forma, de qualquer jeito para Deus também, Deus não recebe, não. Não, exatamente. Não recebe, não. Eu costumo dizer, é aquilo. Se você consegue fazer com excelência, faz e Deus vai receber desde que a intenção seja correta. Porque, por exemplo, a oferta de Caim e Abel era a mesma oferta. Foi a mesma oferta. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Pela intenção do coração. Então, o problema... muitas das vezes não você vai ter músicos excelentes, você vai ter cantores excelentes, você vai ter pregadores excelentes, só que e a intenção do coração é com excelência? Então a gente não pode fazer um trabalho de qualquer jeito, eu concordo, mas se for para fazer com excelência e não tiver a intenção pautada no céu, então no céu não é. Realmente entende? É a chave é a intenção. É a intenção. Vou fazer uma pergunta, já que é questão musical, que eu tava ouvindo esses dias na rádio, na rádio da 102.9. 102.9. O Davi que é uma rádio, ele conhece todas as rádios.
É a nossa Rádio Feliz, né? Feliz FM. Eu acredito que foi, não sei se foi o debate, né? Tava falando sobre músico, Sim, né? Se o músico pode tocar para música secular e na igreja, sim. né? Então, Os dois assim, eu vou ambientes, te né? colocar no estreito para saber o seu posicionamento sobre isso. Tá. É, eu não concordo. Eu não concordo por quê? Porque, ó, por exemplo, hoje eu tenho os meninos que saem comigo. Hoje eu tenho uma banda que sempre quando eles podem, eles me acompanham. Nenhum deles toca no secular, nenhum deles. E eu sempre falo pra eles, eu falo, olha, não tem diferença do meu ministério pro de vocês. Porque quando a gente tá aqui, a gente tá conectado, não tem diferença. O problema é que a galera acha que músico não é um ministério, músico é um ministério, gente, é um Alguns tá dom, levando como profissão, né? é um chamado. É um chamado. Então não tem diferença. Ah, é porque o cantor é melhor que o músico. Não. Nós somos iguais. O que muda é a função de um para o outro. Tanto é que já teve agenda minha que eu fui com o meu tecladista, né? E aí ele fala assim, Laura, puxa tal louvor. E eu puxar tal louvor e foi uma bênção, Uhum. porque nós estávamos ali no mesmo Conectados. espírito, no mesmo propósito. Então não tem diferença. Não concordo. Eu falo para eles, a partir do momento que vocês decidirem ah, acabou. Até aqui o Senhor te deu, obrigada por tudo, mas acabou, eu não concordo. Não acho, É, porque é a mesma coisa, eu vou cantar no secular? Pô, Não. então você também não vai. é da mesma, é aquela palavra, né? De uma fonte não vai jorrar Não vai. duas Aí a águas. galera vem falar assim, ai, mas o mundo gospel não abençoa. Concordo, por um certo lado, concordo que muitas das vezes falta esse Reconhecimento, né? apoio, Esse esse apoio. respaldo, esse Uhum. cuidado, de acaba deixando os músicos mais de lado. Eu falo isso porque eu vejo de perto. Vejo que equipamento é muito caro, a correria deles para ir para cima, para baixo, é uma correria, mas não tem diferença. Não tem Uhum. diferença. Ah, eu vou para secular para ganhar dinheiro. Cara, se você quisesse ficar só na igreja, você não teria falta de nada porque o Senhor não ia deixar Vou faltar. deixar. Se você colocasse na sua vida como propósito, olha, Senhor, eu vou te servir no meu dom e eu não divido o meu dom com ninguém, o Senhor não vai deixar faltar. Tenho certeza. Então, eu, Laura, não concordo. Eu já ouvi Uhum. muito músico falar isso pra mim. Eu já recebi a oportunidade de músicos muito grandes tocarem comigo e querer fazer banda pra mim e tal. Eu não quis. Irmão, não estamos alinhados. Então, Deus te abençoe. Não, não estamos no mesmo propósito, no mesmo caminho. Não estou falando que você não ama Jesus, não estou falando nada disso, mas não estamos alinhados, então não quero, quero. E a partir do momento também que eu sei que algum deles está fazendo algo errado também, eu também já falo assim, olha, também não quero, então não anda. O intuito do Ministério Louvor é levar, é a mesma, não tem diferença de um Não pregador, não tem tem, não diferença. tem. Então você pregar e louvar é pro Senhor, né? É a Então função que muda, né, a né? função A muda, função mas muda. Mas no final a finalidade é a mesma. Vamos ser é isso. cobrados, É, né, do então, mesmo assim, jeito. tem que ter esse reconhecimento do nosso ministério também, questão, ministério eu falo evangélico, né? Sim, Esse reconhecimento. É tanto aquele como é que fala hoje a palavra juvenil, jovem, hypado, né? O do sim, momento, né? Ali a pessoa ali, o ministério, tem igrejas que paga muito dinheiro, né? Para trazer aquelas pessoas, para trazer é, pessoas para a igreja e também virar um comércio, né? E não tem exatamente. assim, e os de casa, tem bastante de casa ali que tá Não ali honra, né? e não honra o de casa. Então, assim, Isso é sabe que triste. depende, né? Não tem esse reconhecimento. O pessoal ali tá vivendo do louvor também. Tá fazendo um trabalho para Deus, tem o seu chamado no ministério. Então tem que reconhecer Às vezes também, tem o né? da casa que o pessoal nem sabe por falta de oportunidade, né? Então, assim, É. tem que. Hoje falando sobre louvor também, voltar um pouco aqui uma pergunta que teve, né, sobre a batalha, como é que é? Como o louvor nos ajuda a vencer batalhas espirituais? É Hoje essa? é isso daí. Tem aquele rapaz, né,
MC, o JP, JP. não sei se você conhece o Eu vi MC mais ou JP. menos que ele deixou tudo, Deixou agora tá tudo no cantando, auge né? da carreira dele, que fez A série. a série, que eu não vou falar quem assistiu tudo essa série aí. Não vou falar, né, Luciano? Não lança mais não, porque alguém pode assistir. E assim, você acredita no ministério, né, é, desse rapaz aí, porque ele no auge da carreira, Abandonou tudo. ele largou, né, assim, eu até comecei a acompanhar ele através no Instagram. Após a renúncia dele, né? Após a renúncia dele, né? Eu falei, deixa eu, né, entender mais, porque tem muita gente que tá ali no mundo ali, não deu certo, foi frustrado no mundo, né? Na música circular, e fala, opa, viu uma oportunidade no meio gospel. E fala, eu vou no meio gospel já porque eu já tenho a minha fama, já no mundo, entro ali, já tenho um testemunho bonito e tô Sim, me ou ao convertendo. contrário também, Ou ao né? contrário, mas eu Tava acho no que gospel, foi pro mundo, mas acho que ao contrário já é mais difícil, acredito eu. de estourar, eu De também história, acho. acho muito difícil, muito Também difícil. acho. Então, assim, tem história, testemunho, né? O testemunho porque é a história de vida que do nosso do gospel foi pro mundo e retornou rapidinho. É porque não vira Não lá. vira, então assim, outros teve que fazer alguma coisa para chamar muito atenção, né? No Exatamente. mundo eu não estourei, mas eu vou tentar assim na música não fui reconhecido, mas eu vou chamar a atenção de outra forma. Aí foi mudando até as suas características, né? Então assim, Sim. para chamar atenção, não sei se você está me entendendo de Eu quem eu sei tô, quem é, eu né? De quem eu sei. tô Eu falando. sei Então quem é. assim, eu vou chamar a atenção de outra forma, Não, sim, mas né? não adianta, não, não virou, né? Mesmo assim não virou, Não né? virou. Não virou. O outro foi Já foi assim, porque foi sincero. é, Porque foi sincero. Porque tá também na moda ser crente hoje em dia, né? é. Tá na moda. Cantora sertaneja aí que fala Tá na que é moda. Ah, crente. mas eu amo a Jesus. Gente, isso aí é desde a época da Bíblia. Igual o jovem rico, quando ele chega para falar com Jesus. E aí ele fala, Senhor. Aí Jesus pergunta para ele, mas você cumpre os mandamentos? Cumpro. Eu amo meus pais, a minha mãe, faço tudo certinho, tudo que tá escrito. E sabe o que mais me choca nessa palavra, que eu acho, tipo assim, muito, muito legal, é que Jesus fala, e Jesus entendeu. Só que Jesus fala, só que ainda te falta uma coisa. Tudo que ele fez, Jesus compreendeu. Uhum. E Jesus entendeu, você tá certo. Pô, legal. Jesus falou, você honra os seus pais? Eu vejo que você honra os seus pais. Você cumpre os mandamentos, você não rouba, você não mata. Eu vejo que você não faz isso mesmo, mas ainda te falta algo. Então essa galera que tá no mundo e fala assim, ai, mas eu amo a Jesus. Deus até reconhece os bons atos dele. Uhum. Porque às vezes é uma galera do mundo que ajuda o próximo, Sim. que manda cesta básica pra vizinha, que paga a conta de não sei lá quem, que provê na vida de alguém, que de alguma forma é usado É como usado ferramenta como também. ferramenta. E É Deus verdade. é isso. Uhum. E acredite, até para esse povo tem a colheita. É, Porque Deus, eles vão colher as isso, boas ações dele na vida na terrena. vida Vão terrena. colher. Isso é óbvio, porque o sol vai brilhar para todo É. mundo. A lei da Vai brilhar para semeadura, todo né? mundo. Da semente, né? Ele tá Exatamente, eles vão plantando, Deus colher. tá Só reconhecendo. que é aquilo, te falta ainda algo. E esse algo que te falta, você está disposto a renunciar? Igual, quando o Senhor chama Pedro, o Senhor chama Pedro depois de dar a maior pesca da vida dele. Ele deixa essa maior pesca. Ele passou a noite inteira pescando. E foi tanto peixe, que Pedro ficou maravilhado. E aí, depois da sua maior pesca, ele fala: Cara, eu deixo tudo por você. Então, o problema não é a intenção, os nossos bons atos. O problema é nós entregarmos para Jesus aquilo que ele está nos pedindo para entregar. E é na onde que entra Uhum. a renúncia da galera. Tipo, então eu não tô pronto para te entregar isso. Isso O aqui me coração tá pega, ali, eu não vou te entregar. esse, E aí é o problema. onde É o esse problema. JP que eu iniciei falando, né? Eu fui lá, falei, deixa eu conhecer a história desse rapaz aí, né? Conheci através também da série, né? Ele fez outro programa também, né? Chiquititas? Foi, né? Ele fez, foi Chiquititas que ele fez, né? Então eu não conhecia, aí apareceu ele como um MC, depois né? Até a esposa A dele agora, esposa, né? Tá Também. junto. assim, ele apareceu, eu falei, meu, ele renunciando, falou que tava com as dívidas de contrato que ele tinha quebrado e tal, e tem que pagar.
Falei, meu, é realmente assim, Quis de que verdade. quis, né? Tirou, falou, ó, no auge da carreira, onde ele poderia ter colhendo aqueles frutos que do trabalho dele, né? Sim. No momento, e ele renunciou. Então, Ah, assim, o Yudi também o é um Yudi exemplo, também é um né? O exemplo. Yudi é um exemplo disso também, que ele largou tudo. Tu tava no auge também ali na Uhum. sua carreira secular, largou tudo e hoje tá até hoje. Então, é através da música, né? Através da. Através da música, assim, JP, o Yudi. O Yudi gosta de fazer aquelas danças dele lá, né? É, Bacana também, não tem esse preconceito, porque Miriam dançou, né? Mariana dançou. Davi Davi dançou. dançou, O né? povo era. Então, É que eu assim, não sei dançar, gente. Eu nem é, eu nem me atrevo. nos bastidores aí a gente faz umas bagunças aí também que, né, de dançar, mas assim, Uma hora canta, vai pra uma hora internet. vai pra internet isso aí. Tem que ir. Aí quando vocês explodirem no TikTok, vocês lembram de mim. Ô, Mas é, Laura, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Segundo a sua experiência, qual a diferença entre o louvor e a adoração? Adoração é quando você adora o Senhor independente. Quando você adora o Senhor, graça pra Ele. Cantar, todo mundo canta. Cantar, todo mundo canta. Agora, adoração é quando chega aos céus como um cheiro suave na narina do Senhor. Porque ter voz bonita, hoje em dia, você vê a galera do mundo tendo. Isso é dom. Eles têm, isso é talento. Então, tipo, vai ter gente do mundo que vai te emocionar. É, gente, isso é normal. Agora, adoração é um estilo de vida, né? é. Louvar, todo mundo louva. Adoração é um estilo de vida. Adoração, louvar é você estar ali na igreja, que ninguém vê nada, todo mundo vê superficialmente. Agora, e adoração? É quando eu tô na minha casa. Aí sim entra a minha adoração. É quando ninguém me vê. É quando ninguém tá me ouvindo. É quando ninguém tá me vigiando. Eu tô adorando. Então, eu louvo na igreja, mas eu adoro na minha casa. Entende? Então, isso é muito forte. Eu louvo na igreja, mas eu adoro na sua escola, na sua faculdade, no Faculdade, seu trabalho. trabalho. Isso é adoração. É um estilo de vida. É muito mais do que notas saindo da sua boca, notas saindo das mãos. É um estilo de vida. Louvar, todo mundo louva. Essa adoração é que nem hoje, assim, você passa na casa dos vizinhos, assim, você tá na rua, você tá passando, você vê que tem alguém ali no louvor, louvando, e eu entendo isso que ela tá fazendo, tendo uma adoração. Ela É foi, um louvor é sincero, uma né? dona de casa que tá louvando ali. Ninguém tá vendo ela, mas você tá escutando ela de Sim. longe, né? Ela ali, ela tá tendo uma adoração, tá entregando tudo aquilo que Deus, né, tá mandando para Deus toda aquela essência, né, sobre a adoração é É o aquilo, o sacrifício, né? sacrifício ali naquele momento, e assim, e você sente, né, essa diferença. Na hora eu falo, meu, a voz não ajuda, mas a entrega do louvor, É tão grande, é tão Você sente sincero. Deus nesse louvor aí, ela tá entregando aquele sacrifício. É muito igual fala muitas das vezes. Eu tô cantando, aí ele fala: Não, mulher, para de cantar, porque não tá legal. Eu falo: Não importa, o que importa é que Deus tá Que Deus tá recebendo. recebendo. Né? Não vou cantar É, igual a Deus. Laura, assim, né? Ai, para. Queria eu, mas não, o importante é Deus receber, é a É, verdadeira exatamente. adoração, né? Deus não rejeita o coração contrito, né? Não, Coração não, quebrantado. Porta-voz. É à toa que você vê as irmãzinhas, o coque, cara, cantando hino da harpa, o céu desse. Hino da harpa. Marcou, assim. hino da harpa Ai, me quebra. não, não Tem um. Nossa, eu fui numa igreja esses dias. Eu nunca vi uma galera cantar hino da harpa tão bonito igual eles cantaram. A gente já começou com chorar. Meu Deus. Quebra. Eu tenho um testemunho que recentemente que a gente tava. Foi ontem, a gente enterrou um parente nosso, né? Uma tia. E assim, na hora do velório, enterro de crente é diferente. É, Não tem aquela lamentação, sabe? De aquele. Mais assim, Desespero, aquele né? desespero, sabe? E aquele louvor da harpa. Falei, meu, tá parecendo anjos cantando. real. Pessoal, né, eu falei, o louvor tava todo mundo afinado. Eu falei, mas
o louvor da harpa que, sabe, um Lindo, né? culto muito. Eu falei, é diferente, é uma coisa onde Deus tá no meio, Não não tem, você importa o percebe. momento, né? Assim, você sente Deus naquele momento difícil que a gente tava passando ali e Deus bradando através do louvor Meu Deus. nos hinos da harpa. Falei, meu Deus do céu, cara, tudo alinhado. Pessoas que falou, meu, o pessoal tá cantando bem, hein, meu? Será que é uma banda que tá ali tocando? Eram os irmãos reunidos. É os irmãos reunidos e cantando e Deus bradando ali naquele momento ali. Deus é tremendo. Momentos a gente está sensível em ouvir e sentir a presença de Deus. Em todos os momentos, através do louvor. Tem mais perguntas, Lu? É, que algumas já foram tudo respondidas Respondida em outra, cima né? de Aham. outras, né? É, tem uma aqui que tá perguntando o que torna o louvor verdadeiramente agradável a Deus, né? A gente acabou de falar que é a A intenção, sinceridade, Essa né? né? intenção. Quando a intenção era, aí torna. Porque assim, hoje é complicado, porque você tá no meio, quer viralizar, todo mundo quer chegar lá, quer conquistar todo mundo. Então você sabe até quando a pessoa tá forçando Uhum. muito na igreja. É verdade. Sabe quando a pessoa tá forçando pra ver se aquele ambiente vira, pra ver se aquela pessoa pula, Uhum. tal. Deus não precisa Não disso. precisa disso, não. Não, você sabe, você sente. É Você natural, sente né? O quando é nosso sincero. Aí a pessoa só abriu a boca, cantou baixinho, cantou nada demais, aí você já tá todo arrepiado, você já tá todo. Então você tem um discernimento pra entender. Uhum. Sente. E hoje no nosso meio a gente tem que entender a nossa liturgia, né? Que é de culto, né? Que a gente chega, louva lá os hinos das harpa, da harpa, tem os louvores, grupo de louvor. Muita gente não entende essa liturgia, Sim. sabe? E senta e fica parado, assim, não abre a boca para adorar. O culto já iniciou, entendeu? Meu, eu tenho. Ó, lá na minha igreja, quando eu tô presente, e aí quando eu tô presente, eu sempre ministro no grupo de louvor. E eu sempre falo algo pra igreja. Eu falo, se vocês tivessem a consciência do que é um culto. Porque o culto você vem pra entregar, Vai não é pra entregar. receber. Porque é automático, na mesma medida que você entrega, Deus te entrega de volta, porque quando a gente fala que o altar não deve nada para ninguém, nós não falamos apenas de dízimos e ofertas. Uhum. Nós falamos de tudo. O altar não deve nada para ninguém, ele não fica devendo. Então, quando eu vou para o culto, cara, eu já chego no hino dar para me doando. Tipo assim, tô no culto, hoje eu vou entregar tudo. Mesmo tudo estando um caos, as coisas não tá fácil, não tá legal, mas hoje eu vou entregar. Porque o culto é isso, é É. você entregar. E aí eu fico irritada quando você vê, tipo assim, a galera, ai, o que eu tô fazendo aqui? É. Tá acontecendo? Claro que cada um tem um jeito de Uhum. cultuar, né? Às vezes seu jeito de cultuar não é igual ao meu. Eu sou mais acelerada, eu sou mais quietinho. Mas tem gente que só vai pra murmurar, só vai pra pôr É. defeito no culto. Tem, Aí eu fico louca. tem um novo da harpa, né? Que é aquele que fala, quando tudo perante o Senhor estiver, né? Quando tudo perante o Então, Senhor estiver. Isso aí, meu, aquilo ali, o culto já deu início, né? O pessoal tá isso, a esperando. pessoa, a pessoa não Não entende, entende né? essa Ela entrou no automático. tá no Entrou no automático do automático, tá no culto. automático. Automático Então, do culto. E aí, por exemplo, eu tenho a oportunidade de cantar em muitas igrejas. E aí, eu já fui em várias igrejas, gente, muito simples, que às vezes mal tem um microfone, sabe? Mal, não tem igreja que não tem nem bateria, não tem nenhuma. E aí eu falo assim, e isso me ensinou a ser mais grata pela minha igreja. hum, Então hoje eu chego na minha igreja com outro olhar. Hoje eu cultuo com outro olhar. Então, se todo mundo pudesse ter essa experiência de ir numa igreja mais simples, e você vai nessa igreja assim, e você vê a entrega dessa galera, uhum, você fica chocado. Você fica, meu Deus, e eu que tenho tudo aquilo lá tô reclamando. é, Tipo, às vezes é um som bom, uma igreja boa, com um banco confortável, um banheiro limpinho, sabe? Algo tão, tão legal e você reclamando. E às vezes a galera tá ali numa igreja super simples,
e tá numa entrega, num amor a Deus, uma devoção que chega a te constranger. Então isso me ensinou a ser mais grata. Então hoje eu chego na minha igreja e falo, obrigada pela minha vida. Não é todo mundo É. que tem o que a gente tem, que somos Hoje, privilegiados, né? hoje temos exemplos, né? A gente vê hoje tem acesso à internet, vê na África, né? Na A África, forma de adoração a galera deles canta gente no barro, ali nos No no... barro. constrange na hora que a gente tá vendo lá a igreja deles. Já fico constrangida na Na hora. hora, é um plástico fechado. Automático, me Fala, perdoa. meu Deus do céu, me perdoa Pessoas que que andam quilômetros para chegar na igreja ainda existe, né? Sim, é terrível. eu já tive uma experiência assim com um tio meu, a gente morava, ele morava no Nordeste, né? E a gente foi na casa dele, aí ele falou, vamos pra igreja. Eu falei, meu, eu não vi igreja, eu andava a quilômetros e não vi igreja, né, meu? Sim. E eu falei, não, vai pra igreja onde? A gente querendo brincar ali no sítio, né? E eu andava, acho que em torno ali de uns 5, 6 quilômetros pra ir pra igreja. Mais 6 para voltar. Estrada de terra e cana pros dois lados. E se chegava assim, aqueles cultos ficou na minha memória, né? E os cultos ficou na minha memória. Eu falei, meu, o pessoal se entrega mesmo, né? Então, assim, era criança na época. E tenho essa experiência, né? Sim. Dessa lembrança. Hoje serve pra mim quando eu tô naquele momento de frieza, né? Eu falei, meu, igreja aqui do lado, eu não vou ir, né, meu? Então, assim, tem que. Vai, né? Aí você, Deus traz a Traz na memória, né? memória, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem que tomar esse chacoalhão aí para poder Sim. se movimentar, né? Esses dias eu gravei um vídeo e falei no meu. Que vida é movimento, né? O evangelho é movimento. A gente não pode ficar parado, né? Então, assim, se movimentar. Esse podcast aqui é um movimento de vida que Deus está Exatamente. colocando na minha mão, É uma né? Assim, ferramenta. ó, Gabriel, não sei se até quando eu vou estar aqui presente hoje, assim, entrevistando, e não era a minha intenção. Então, assim, Deus está fazendo um trabalhar da forma dele, né? Então, eu me coloquei na vontade que ele me conduza, né? Fala assim, ó, sei o que me leva aí. Se amanhã, depois, vir outro irmão abençoado também apresentar, que é uma coisa também, o podcast, a intenção de trazer outras pessoas também para sentar aqui e ter essa experiência também, né? Que é muita gente que eu já convidei e falou, Gabriel, eu tenho uma vontade de participar, né? Mas não sei como, mas assim, e isso aqui também, Deus me tá abrindo um entendimento que é para chamar pessoas. Amanhã pode ser outra pessoa que esteja aqui sentada entrevistando, entendeu? Então, assim, é movimento. A intenção é sempre jovem, né? Mesmo que eu já tenha uma idade que sou jovem ainda, Somos mas jovens. não tenho meus 20 anos, mas Deus me deu essa mentalidade de jovem, né? Focar o mundo jovem, focar nos louvores também, para poder. Me tratou também, como eu falei no início, né? Eu era um pouco quadrado nessa questão de louvor, de jovem. Então, assim, Deus me tratou muito, né, sobre isso. Então, eu tenho meus 2 filhos jovens e vejo essa necessidade, né, para mim poder estar dentro, incluso nesse mundo jovem também, para poder compreender. Então, já faço o convite, você jovem que tem a intenção, que tem um sonho, que tem um desejo, nos procure que a gente pode conversar, né? Então, para você sentar aqui, fazer seu podcast também, tá aberto ao convite aí, tá bom? Mais alguma pergunta, Tem Lu? uma pergunta aqui. O que você acha da geração atual de entender o espiritual e o louvor? Peru, tal. E o louvor. Do louvor. Quer que eu repita? Acho que a gente comentou Você tudo aí, já comentou tudo, comentamos. né? Cara, eu não gosto de falar mal da nossa geração. Não gosto de Não. falar. Ah, é uma geração vazia. Cara, porque tem muita gente que. Eu acho que falta na nossa geração é discernimento. Isso falta na nossa geração. As pessoas boas e cheias de Deus. Que falta a maturidade espiritual para lidar com essas questões. Mas eu não gosto de Esse geração. A gente ouve muito, né? Deus. Gosto. Acredito que está levantando.
sim. tá no, sabe? Acho que isso. O que falta, eu acho que eu vejo mais é a questão da maturidade. O inimigo tem agido muito na ação. Ação. A gente é muito distraído, a gente perde a atenção fácil daquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Eu acho que falta muito. A distração não tem pra idade, não. É É jovem, verdade. é qualquer E idade. você Você. vê de pessoas de 30, 40 anos de crente se perdendo hoje em dia, Hum, dando brecha para Satanás, é. perdendo um ministério de anos, um legado, por às vezes algo tão, tão pequeno, besta, né? É chocante. Chocante. Eu vejo, assim, questão de geração, eu vejo, no meu ponto de vista, uma geração de ego. Muito. Meu, o ego hoje, e foi uma coisa também que Deus tratou comigo atrás, durante a semana, o ego É, também, sabe? Eu falo do ego assim, eu falo, meu Deus, o ego do ser humano, é ele terrível. tá terrível, né? É Então, terrível. assim, em todas as áreas, né? Profissional, Ministerial. ministerial. Então, o ego, quando o Satanás foi tentar Jesus no deserto, né? Sim, Ele foi no ego de Jesus também. sim. Ele foi naquelas necessidades carnal, né? Foi a fome, né? Se tu és filho mesmo de Deus, né? Transforma essa pedra. Então, o inimigo, ele tá na nossa geração, entendendo que a nossa geração hoje é um ego. Então, sabe, o comparativo, o meu ego eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que, sabe, para ser aceito, eu tenho que estar incluso na mesma turma, sabe? Então, assim, o ego, ele tá muito forte nessa geração, no meu ponto de vista, né? Cara, posso te falar algo? Eu acho que não. Todos nós temos, é. Todos nós, então, Só que a diferença é como a gente lida com lidar com isso. esse, é isso, Por exemplo, Saul, ele caiu pelo ego. Deus tirou a coroa de Saul pelo ego. Só que Davi também caiu pelo pelo ego. ego, Só que qual foi a diferença de um do outro? A intenção, o o arrependimento. 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 Você vai ver que vai ter um momento ali do ministério de Pedro e de Paulo, que Paulo e Pedro estão numa roda e entra em um assunto teológico deles, e Paulo o repreende Pedro na frente de todo mundo. E Pedro já Uhum. pregador da palavra. Então, todos nós temos. O problema da nossa geração é que a gente não sabe lidar com isso. É por isso que a humildade tem que sempre governar o nosso coração. Por isso que a gente precisa pedir sempre perdão Perdão. pelos nossos pecados de mente e Mente, coração. coração. Senhor, nos quebra, nos Blinda nossa molda, mente, blinda porque nossos. todos nós estamos dispostos a isso. O ego, ele tá Ele desde o tá começo dentro. da história, quando Lúcifer caiu. É, Então, tá desde o começo e vai ficar até o vai final. até o final. O problema é como a gente lida com ele, né? Lidar com Como esse ego. e às vezes é uma coisa tão simples. A gente que vem desse ministério de itinerância, às vezes tá ali, tá com outro cantor e fala assim, irmão, Deus te abençoe, está no mesmo propósito, que Deus te use na mesma intensidade, porque a gente não tá competindo. A nossa luta não é É contra a contra carne. a nossa carne, não é contra o nosso irmão do lado, a nossa luta é até algo que eu estava conversando com esses dias, que a gente estava falando assim, cara, brigar e tal, como que a gente vai resolver? Eu falei, resolvendo, porque a gente não é. Então, isso entra tanto no nosso relacionamento, como na nossa vida ministerial também. Ministerial. Da mesma forma que casais precisam entender que eles não são inimigos, porque muitas das vezes o ego entra no meio da família, entra no meio do relacionamento, como entra na vida ministerial. O ego tá em tudo. Tá em tudo. Tá no seu dia a dia com sua esposa, tá na sua relação com seus pais, com seus filhos, está dentro da igreja, às vezes é um pastor que está com uma autoridade Uhum, exagerada, exagerado. é uma liderança às vezes exagerada, uma liderança doente na forma de gritar. Então o ego está em tudo. Qual é o segredo para o ego? Pedir para que o Senhor te molde. E a gente está na mão do oleiro. A gente Goleiro, precisa isso que eu ser ia, permitido ser moldado pelo isso oleiro. moldado. E ser Isso moldado eu ia dói. falar isso. Tá na mão do olheiro que É fácil não. não é fácil, não. É Mas fácil não. o bom é estar na mão dele, que ele vai nos fazer. Ele quebra, Vai, mas ele vai repara. refazer aquele da forma que assim, não sei porque a nossa conversa foi nessa direção de ego, né?
para alguém vai estar Pra também alguém vai tratando. servir, Essa, né? Vai dar certo. vai dar certo isso aí. E isso, assim, eu não tenho vergonha nenhuma que Deus me tratou essa semana sobre o ego. Não, Deus já me Entendeu? tratou Então, também. assim, Muito. baixa a bola, pé no Sim. chão e volta, né? Bom, ó, No... por exemplo, hoje, o senhor já me tratou já tanto que hoje, tipo, acontece uma situação comigo e alguém, eu falo, cara, às vezes não foi nem eu que fui a errada. Uhum, Só que eu falo assim, ai, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você acha que eu tô errada, me perdoa então, o problema fui eu, é o da outra face. E aí é uhum. algo que o senhor vai nos ensinando com o tempo. E isso nos torna uma pessoa que é aquele jugo que se a gente leva pro coração esse ego e ficamos nos alimentando disso, acaba a gente nos afetando, né? É, a gente fica Então, que nem doente. você falou, perdoa, não foi, sabe? Tá tudo E tá certo. tudo Tá certo. tudo certo. Nossa, meu, é a melhor É bom coisa que você exame. constrange a pessoa É a fazendo isso. melhor coisa, Não cara. é? É. Você chega na pessoa que a pessoa já tá esperando você vir armado. Uhum. Aí você chega e fala, ô irmão, me perdoa. Tudo Bem. bem, tudo certo, Aí tudo já, bola pra já frente e quebranta já tudo. quebranta A tudo. pessoa, ai, também me perdoa. E estamos já quanto tempo de podcast aí, ô Pablo? 1h30? Eu preocupado e falei, acho que 40 minutos já dá pra gente terminar, já tá indo pra 1h30. Esse é o intuito de estar vendo chamar, né? Deus, Espírito Santo, senta na mesa com nós Vai aqui, fluindo. conosco, e ele vai Flui, conduzindo, vai né? fluindo, né? Então a nossa experiência hoje aqui de podcast, né, é novo pra gente, pra mim, pra Luciana, pro Pablo, que é meu filho, a Gabriele, que é minha filha também. É um trabalho familiar aqui, né? Sim. É Deus tratando a gente de uma forma, Vai tratar todos né? vocês. Tratando assim, tá fazendo pra quê? Assim, é Deus que tá conduzindo. A gente, um dia, eu acordei e falei, Gabriel, vamos fazer Ele falou, vamos na 25, quando vai ver, chegamos com tudo. Que bem. Da foi Santa Efigênia, comprando. né? E Deus vai tratando a gente, assim, tendo essa proximidade, né? Tanto a família com a palavra, né? Com a experiência que a gente vai trocando e assistindo com os entrevistados, né? Então, assim, vai edificando cada vez mais a nossa fé. Foi uma história abençoada aqui, um testemunho de vida seu, de criança, que fazia tempo que eu não ouvia um testemunho assim, que uma criança foi batizada, né? Hoje é muito difícil, É né? muito. Muito difícil acontecer. Você vê Já as crianças hoje dançando TikTok. TikTok, então, assim, já teve uma época que a gente estava no culto aqui no Jardim de Abril, São Paulo. Isso é muitos anos atrás. O culto era o barracão em cima e a igreja pequenininha embaixo. O culto terminou ali, a igreja subiu para a classe das crianças. Porque lá tava a criança sendo Poder. batizada e o Eu culto. peguei essa época. Meu, Glória. não fala que já Inclusive, se arrepiar, mas Peguei essa assim, época. meu, foi inclusive, uma dessas é a irmã dele que tá nos assistindo aqui. a Jaqueline foi batizada nesse culto? Foi. Aí, ó, Tá testemunho, vendo? Jaqueline foi batizada nesse culto. Então o culto terminou e a igreja Eu fui começou a batizada seguir. num culto de criança. Culto de O culto criança? acontecendo lá embaixo, o culto lá em cima. O pastor, que barulho é esse? O pastor teve que ir lá na salinha ver o que estava acontecendo. Olha As aí. crianças tudo no poder. Então, assim, hoje até pegar o gancho de falar sobre as crianças, até os louvores das crianças hoje tá diferente também. Não é, vou falar não é criticando, tá? Não é criticando. Não Da é sua criticando, época mas pra atual, né? pra minha época atual, porque a gente cantava uns hinos de criança que Quanto que você gosta. é, Era era adoração. adoração Hoje é também. tipo assim, Hoje, pega a pedrinha. a gente. Mas nada, Não, não, é nada, triste. nada. Uma coisa que eu sou contra é porque eu fiz parte de um departamento infantil por um tempo, né? A sede já pegou isso. Então, hoje a sede já tem o culto deles. Eles têm o palquinho deles, o púlpitozinho Uhum, deles, a caixinha de som, eles fazem o culto. Mas eu sou contra pegar uma criança que já tem entendimento e dar pintura pra ela e bala o tempo inteiro. aham. Eu falo, cara, eu cresci criancinha aprendendo que já é orar. Eu falei, eu vou até falar, quando a gente estiver na nossa igreja, criança vai entender o que é culto Que é desde culto. cedo. Tem isso. Tipo, as crianças de hoje em dia, a gente é muito moderna, é muito pra frente.
Ah, mas criança não vai entender. Vai, porque eles já sabem mexer no celular. Vai. Eles já sabem tudo. O dedinho arrastando pra Já cima assim, ó. arrastando assim Até o intervalo eles sabem Eles pular sabem já. a senha, eles sabem tudo. É uma geração muito esperta. É uma geração que você tem que ensinar mesmo o caminho por onde você deve andar. Então, você pegar uma criança, claro que tudo tem a fase, a Uhum. idade, mas uma criança de 6, 7, que já sabe falar, que já sabe se comportar, tá dando só desenho, não dá, Já saber a história não de. dá. é, Filho, o que você aprendeu hoje? Ah, mãe, eu aprendi nada, eu aprendi a desenhar. Não. Eu liderei as crianças por um tempo aqui e comecei a trabalhar com eles, colocar eles para orarem, né? Sentavam, se afastados assim, oravam. E uma menina passava por uma situação que eu sabia qual a situação dela, né? E ali ela começou a orar e chorar. Aí até uma moça entrou na sala e falou: Nossa, ela tá chorando, né? Eu falei: Ela tá orando. Ah, tá. Aí no domingo seguinte eu repeti o mesmo processo, né? Ela falou: Nossa. Aí a mesma moça entrou e falou assim: Nossa, mas todo domingo essa menina chora porque quando vai orar, né? Mas acho que ela não estava entendendo a sensibilidade de Deus com Na aquela vida da menina, né? menina, né? Ela estava orando, conversando com Deus e estava ali chorando, assim, entregando, né? E a pessoa não teve o sentimento de falar, de entender, ajudar, apoiar, né? Uma criança que estava ali com seus 6, 7 anos, né? E julgar, acho que julgou, né? De ver a menina chorando, não entendeu direito, né? É complicado. Às É vezes, muito. o adulto, em vez de apoiar, ensinar, Coloca mais pra orientar, coloca baixo. mais para Cara, baixo. eu criei raiz no departamento infantil, porque as tias da época não era tia adolescente, era já irmãs do círculo de geração, colocava a gente pra orar. Era a gente de 5 anos, a gente com 5 anos de idade, ajoelhada, pedindo pra Deus nos batizar. Aí ela só levanta daí quando você tá chorando. Eu cresci assim, nesse Isso. ambiente. E isso me formou meu caráter em Deus. Uhum. Porque quando eu comecei a passar a guerra com meu pai, eu comecei a ser o apoio da minha mãe. Por quê? Porque eu tive esse ensinamento dentro da minha igreja. Então, eu lembro que teve uma situação específica e o meu pai, ele estava trabalhando e naquela época ele recebia por semana e ele recebia muito bem. E aí minha mãe estava esperando ele numa sexta-feira para ir fazer a compra da casa, repor as coisas e tal. Então ele saiu do trabalho, era tipo assim, 4 horas era pertinho de casa, 15 minutos ele estava em casa. E naquele dia a gente tinha culto. E eu tinha o quê? Um 7. Eu lembro perfeitamente desse dia. E aí minha mãe esperou meia hora, uma hora, viu que não chegou. Aí minha mãe, quer ver? Foi beber. É possível que ele pegou o pagamento dele, sabendo que tal, a gente tá sem nada, a gente em casa, e foi beber. E aí ele. Aí minha mãe, não vou pro culto, eu vou atrás dele, vou esperar ele chegar. E já aquela confusão. E eu com 7 anos, cheia de Deus já. Falei, você. Porque a gente vai pra igreja, vai voltar, ele não vai ter nem chegado ainda. A noite dele vai ser longa, minha filha. Então, a gente vai pra igreja, porque enquanto a situação, é nós que vai mudar. É nós que vamos tratar. Então, lembre de se arrumar, vamos pro culto e o Senhor vai nos tratar lá. Lá você vai curar sua alma. E aí minha mãe pegar, levantar e falar assim, tá bom, É. tipo, já com, Já teve. já com 40 anos e uma menina de 7. Então, se eu não tivesse tido essa raiz, eu não saberia nem o que fazer. É. Nem Então, lidar com a eu tive situação. raiz, sabe? Então, falta pra gente hoje ensinar os nossos filhos a terem raiz. 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 Tem algumas perguntas? Não, as perguntas acabaram. Eu Já queria fazer um pedido para Laura. Ela dá uma palhinha de um louvor. E que Deus sempre, né, igual a gente falou lá atrás, que eu não lembrei o nome do louvor. O louvor Era a Mão de Deus. Só um pedacinho, assim, só pra gente ouvir. Ixi, qual que é? Era a Mão de Deus. Era Não, essa? Nossa, não. não? E tem umas que eu não conheço. Lembra? É Tô. da Eu não tô no tom. Kailane? Sabe quem é, Gabi? É aquele. Esse é mais recente, não é? Se não for, é? Aquele, Jaqueline. Acho que é esse. É esse que estava por um fio para desistir? É esse mesmo? É esse mesmo. É. Conhece esse, não? Conheço um pouco.
É pra cantar, gente? Dá uma linha de um refrãozinho pra gente. Ó, eu vou cantar um pouquinho, porque eu tô tão rouca hoje. Vocês perceberam? Não, Eu tô só uma aqui palhinha, tossindo só igual um uma refrão. coisa. Tá, calma aí. A verdade é que existe uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra ti. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança. Amém. Bem, foi além de Nossa, uma palhinha. rapaz, você sente a presença de Deus mesmo, Amém. né? Forte. E na nossa vida, né? Na nossa, né? Ele tem um testemunho forte, né? E na nossa vida é só a mão de Deus. Essa Pelo amor de Deus. Forte. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, quero agradecer a todos, né? Espero que esse episódio venha aqui edificar, alcançar vidas, transformar através do testemunho da Laura, testemunho muito forte, que é edificante para a nossa vida aqui, uma experiência muito boa que a gente está adquirindo através da tua vida, Laura, edificando mesmo a nossa vida aqui, é uma experiência que vai ficar marcante para a Amém. gente. Marcante. Quer falar alguma coisa? Quero te agradecer pessoalmente, né? Logo, agradeço essa oportunidade, né? De ter aceitado o convite, de vindo participar com a gente no nosso podcast aqui, né? E as portas vai estar abertas, Sempre sempre aberta. aberta, tá? Se quiser vir mais algumas vezes, né? É só ligar para a Gabi. Gabi, eu quero ir aí hoje, amanhã, marca a data aí que a gente tá. pode A deixar. porta vai estar aberta, tá? Desejo tudo meu, que Deus abençoe vocês. Vocês não menosprezem pequenos começos, porque eu tenho certeza que, na mesma medida que vocês são usados como proverá na vida de áreas, ministerial, legal, entre família, eu declaro sobre vocês que vocês não terão falta de nada. Amém. E o Senhor vai mandar recursos, porque eu tenho certeza que esse projeto é algo que estava no coração do Senhor, e quando algo está no coração dele, ele não deixa faltar. Amém. Desanime. Sei que é difícil, que pessoas vêm, Batalhas pessoas vêm, né? vão, mas vocês precisam ser firme que a obra não é de vocês. Amém. 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 Vamos Encerra com a oração. vamos encerrar da mesma forma que a gente iniciou também com a oração, né? De agradecimento a Deus por ter nos conduzido, né? Se feito presente aqui no nosso meio através dos testemunhos, dessas trocas de experiência. E a graça é para Ele, né? Quanto da graça é dele, glória a dele. glória dele, né? Então, mais uma vez, estou emocionado em questão, né, de estar participando com a Luciana aqui também, né? Jamais
Passou na minha mente um dia sentar numa mesa de participar de um podcast com a Luciana, né? Gente, Deus, Né? Eu, Então, não, eu nem assim, falei nada. Deus está em todos os né? detalhes. Todos os vocês não têm detalhes. Então, noção assim, é do que o coisa Senhor vai que, fazer. né? Então, fico muito emocionado e gratificante, tá? E vamos orar, né? Agradecendo por esse momento, né? Por esse momento de testemunho, né? E de adoração a Deus, tá? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para te agradecer e bendizer do Santo. Obrigado, Senhor Deus, por ter feito, Senhor Deus, aleluia, Pai, e estando no nosso meio, neste momento, nesse podcast, nesse bate-papo, Senhor Deus, e foi notório sentir a Tua presença em nosso meio, Senhor Deus. Esse episódio venha alcançar, Senhor, vidas, Senhor, transformar, Pai, entrar em lares, Pai, que necessita, Pai amado, Senhor Deus, de ouvir esse podcast, Pai amado, para ter uma edificação na vida, Pai. Sobre o ego, Senhor, sobre os louvores, sobre a adoração, Pai amado, entender, Pai amado, que um espírito quebrantado, Senhor, o Senhor está com o ouvido aberto para ouvir, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor Deus. Amém. Amém.